Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, no capítulo de número 9. E enquanto você abre, eu continuo os meus agradecimentos ao Senhor, à liderança do congresso, ao pastor, pela recepção, pelo carinho, pelo cuidado. Pela manhã fomos muito abençoados e eu acredito que agora à noite não será diferente. Pela manhã, minha mãe esteve comigo, a pastora Silvia, meu pai, pastor Gilmar, não veio, eles são pastores de família lá na nossa igreja central, e semana que vem será o retiro de casais, da igreja, e eles estão na agitação, e a cantina, é isso, é aquilo outro, e aí pela manhã meu pai ficou, minha mãe veio, e agora à noite meu irmão, o homem mais bonito desse mundo, o irmão mais bonito desse mundo, veio comigo me acompanhando, minha cunhada ficou com o meu pequenininho, meu sobrinho, e aí meus pais estão lá na igreja, e foi uma bênção, gente, uma bênção, meu irmão me acompanhando aqui também, sei que muitas conhecem, muitas mulheres têm um cabelo bonito aí, porque passa pela mão dele, assim como o meu. Vamos à leitura do texto? 2 Samuel, no capítulo de número 9, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 9, pela manhã nós lemos do 1 a 3, e hoje nós vamos agora pela noite ler do 1 a 9, para que nós tenhamos a compreensão maior do texto, e eu vou dar uma repaginada aqui, e também refrescar um pouquinho do que nós falamos pela manhã. O texto nos diz assim: perguntou Davi, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul chamado Ziba. Chamaram e este veio até Davi e disse o rei, tu és Ziba? E ele respondeu, sim, teu servo. Perguntou o rei, ainda há alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei, ainda um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei, onde está? E respondeu Ziba ao rei, está na casa de Maquir, filho de Amel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete. E ele respondeu, teu servo. Disse Davi, não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse, quem és o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu servo. E você diz amém? Glória a Deus. Pela manhã, nós falamos dentro desse texto, mas na perspectiva da ama de Mefibosete. E aqui nós compartilhamos um pouco, e se você puder ter acesso à mensagem pela manhã, faça isso para uma total compreensão até do que nós vamos falar aqui nessa noite. Mefibosete é um homem, um jovem, que não passou a sua vida toda dentro daquela condição, sendo aleijado. Ele se encontrou nessa condição através de algo que aconteceu com ele quando ele tinha por volta de 5 anos de idade. E nós falamos aqui que a ama de Mefibosete, ao fugir para resguardar a vida do menino, visto que Saul havia morrido em uma guerra e os filisteus agora haviam ganhado sobre o povo de Israel, ela foge para poder resguardar a vida dele. Só que na pressa da fuga, ao fazer aquela escolha, ele cai. E agora aquele menino, por conta da queda, está aleijado das suas 2 pernas. Aquele menino agora cresce, se torna um homem e está na terra de Lodebar, seguindo a sua vida. A Bíblia diz que agora ele já está casado, tem um filho, e nós, pela história, podemos entender que pela cronologia, do tempo em que os fatos aconteceram aqui, Mefibosete ele tinha por volta de seus 20 anos de idade. E agora ele se encontra ainda aleijado, na terra de Lodebar, esquecido, sem direito a desfrutar de nada que era de seu direito, herança de seu pai, Jonatas, que havia morrido, e de seu avô, Saul. Ele agora, e nós falamos pela manhã, a vida de Mefibosete foi mudada de forma negativa em alguns aspectos, por causa da escolha daquela mulher, escolha que era necessária, e nós tiramos aqui algumas lições sobre a escolha daquela mulher, mas nós também podemos aprender muito com a escolha que Davi faz ao olhar para Mefibosete.
Davi, agora no capítulo de número 9, ele começa a se lembrar das pessoas, da genealogia de Saul, e ele quer honrar, ele faz a escolha de honrar os descendentes da casa de Saul. E ele chama o servo da casa de Saul, que ainda estava com ele, e pergunta: olha, existe alguém da casa de Saul que ainda é vivo? Eu quero honrar, eu quero poder agir de benevolência, de bondade, de misericórdia com essas pessoas, se ainda houverem. E aí a Bíblia diz que o servo de Saul diz: existe sim um chamado Mefibosete, ele é aleijado de ambas as pernas, está esquecido na terra de Lodebar. E aí Davi pede para chamar este homem. Quando Mefibosete chega, e foi o texto que nós lemos aqui, Mefibosete se curva diante de Davi e diz: quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? E aí Davi diz: eu quero agir de benevolência com você por causa da aliança que eu tinha com Jonatas, seu pai, e eu quero restituir toda a sua parte da herança. E até aqui, se nós pudéssemos perceber, e Davi tivesse pegado toda a parte da herança e dado que era parte de Jonatas, né, agora a Mefibosete, ele já teria feito muita coisa boa por ele. Imagina você, né, na sua condição, talvez esquecido, com um monte de problemas, e aí alguém chega para você e diz assim: você tem uma herança para receber. Talvez você estava com contas atrasadas, com dívidas, com situações difíceis. Alguém fala assim: não, mas tem uma herança para você receber. Tem algo que, se você receber, pode acabar com todos os teus problemas. Talvez você, assim como eu, olharíamos para aquele ato de benevolência e nós falaríamos: nossa, graças a Deus, glória a Deus por isso, né? Ainda bem, meu Deus salvou. Quantos problemas eu vou conseguir resolver com essa herança? Davi poderia ter feito isso com Mefibosete e, nossa, teria sido ótimo. Para ele, grande parte dos seus problemas teria sido resolvido. Só que Davi, ele faz algo a mais. Davi, ele diz: hoje eu quero restituir toda a parte da sua herança, só que eu quero fazer algo além por você. A partir de hoje, você pode se sentar na mesa do rei, e todas as refeições, tanto sua quanto da sua casa, serão feitas aqui. Mefibosete, ele recebe toda a parte da herança, mas ele também recebe o direito de se sentar na mesa do rei. Ele não recebe só o dinheiro, ele não recebe só as propriedades, mas ele também recebe o direito de se sentar na mesa do rei. Nós entendemos pela manhã que as escolhas da ama de Mefibosete levaram ele para um lugar desconfortável, mas nós vamos entender nessa noite que as escolhas de Davi vão levar Mefibosete para um lugar de cura e de honra. E sabe qual lugar é esse? A mesa. A mesa é um lugar onde muitas coisas em nós, elas podem e elas devem ser ressignificadas. As escolhas de Davi para Mefibosete naquele dia, não só de restituir as propriedades que ele tinha direito, mas principalmente de agir com um ato de benevolência, de puxar a cadeira e dizer: a partir de hoje você se senta aqui, e a partir de hoje você tem direito de se sentar aqui. Essa escolha, esta postura, este posicionamento ressignifica e cura muitas coisas aqui dentro em Mefibosete. E eu tiro algumas lições com a mesa e a escolha pela mesa que Davi faz a Mefibosete. A primeira lição que eu tiro dessa escolha e da mesa é que a mesa é um lugar onde eu desfruto de algo que alguém semeou. A mesa é um lugar onde eu desfruto de algo que alguém semeou. Pela manhã nós entendemos que Mefibosete, ele se tornou aleijado de ambas as pernas, não por uma decisão dele, não por uma escolha dele. Só que agora nós vamos entender que Davi, ele decide colocar a mesa para que Mefibosete desfrute, não por um mérito dele. As propriedades ele recebe porque é mérito dele, é direito dele. Só que a mesa, Mefibosete agora desfruta não por mérito, não por algo que era seu direito. Mefibosete agora desfruta da mesa porque um dia seu pai fez uma aliança com Davi. Um dia seu pai Jonatas foi amigo de Davi, foi leal a Davi, foi um companheiro, um parceiro de vida e também, por que não dizer, de guerra a Davi. Agora Mefibosete está sentado à mesa, como eu disse, não porque era seu direito, mas porque um dia alguém semeou aquele ato de benevolência com ele. Eu tenho algo para te dizer: existem muitas coisas na sua vida que você se tornou
colhe hoje e não foi você que semeou? Quantas coisas você vive hoje e não foi um ato de direito seu, mas alguém que semeou na sua vida, alguém que semeou na sua história? Eu acredito que assim como eu, você tem hoje o prazer de andar em um caminho que já foi aplainado, e quem aplainou o seu caminho talvez foi a sua família. Hoje, quem eu sou, numa questão ministerial, vem de um ensinamento bíblico a partir da minha família. Eu me lembro que a minha avó, por parte de pai, ela vem de um contexto muito difícil, um contexto do interior, onde eles não tiveram acesso à instrução. Minha avó era uma mulher que ela não sabia ler, hoje ela já está com o Senhor. Minha avó ela não sabia ler, meu avô também não sabe ler, mal sabem escrever seus próprios nomes. Mas a minha avó e meu avô desde sempre incentivaram os seus filhos para que eles aprendessem a ler. Eles tivessem acesso mesmo na dificuldade que eles tinham, moravam na fazenda, tinham que andar quilômetros até chegar a uma escola, poder estudar, mas eles incentivavam a leitura. E a forma como meus pais, e principalmente o meu pai, aprendeu a ler, não foi apenas lendo livros, mas principalmente lendo a Bíblia. E eu lembro que esse ato meu pai aprendeu com a minha avó e meu avô, mas quando eu e meu irmão nós começamos a juntar as primeiras sílabas, juntar e aprender as primeiras palavras, meu pai sim nos incentivava a leitura de livros, que nos eram entregues na escola, mas eu lembro que meu pai e minha mãe todas as noites pegavam a Bíblia, colocavam para a gente e diziam assim, vamos lá, vamos junto, O que está escrito aqui? E nós íamos aprendendo a ler através dos versículos bíblicos. E eu me lembro que a grande alegria da minha avó foi quando ela me viu pregando pela primeira vez. Porque ela sabia que ela tinha aberto agora esse caminho. Ela lá atrás ensinou o seu filho a ler a Bíblia, mesmo ela não sabendo. Meu pai foi ordenado ao ministério pastoral e agora ela via seus netos continuando essa jornada ministerial de ensinamento da palavra. Tudo isso hoje eu desfruto e não é mérito meu, mas é porque alguém lá atrás começou esse caminho. Talvez você olhe para a sua vida e você perceba quantas coisas você colhe hoje, quantas coisas você tem direito. Você colhe as consequências de escolhas que não foi você que fez. Você está sentado em uma mesa hoje se banqueteando com um banquete que talvez não era só o seu direito, mas alguém semeou isso por você. E a palavra que eu tenho para compartilhar com você, também é para você, papai e mamãe. Não deixe de semear, não deixe de fazer boas escolhas, para que os seus filhos colham atrás. Eles estão atrás de você, eles estão seguindo o seu caminho. Salomão ele vai dizer, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. E é interessante que Salomão ele não diz, ensina o teu filho o caminho. Se tivesse sido dessa forma, escrito, Salomão estaria dizendo, esteja em um caminho, mas você pode apontar outro. Ensina ao teu filho o caminho. Aponta e diz, meu filho, é isso aqui que você deve fazer. Mas não é essa a instrução que Salomão dá. Salomão ele diz assim, ensina o seu filho no caminho. Esteja no caminho. E esteja com o seu filho ali, ensinando a ele não simplesmente aquilo que você fala, mas esteja ensinando também aquilo que você faz. A criança ou adolescente tem o hábito de aprender não só pela fala, mas principalmente pelo exemplo. Por vezes nós queremos ensinar o outro a ler, mas nós não temos o hábito da leitura. Nós queremos incentivar os nossos filhos a ir, mas nós não temos o hábito de ir à igreja, por exemplo. Muitos pais, por vezes, dizem assim, Tainara, você pode conversar com o meu filho? Você pode conversar com a minha filha? Sim, posso, mas por quê? O que tem acontecido? É porque eu acho que ela poderia se envolver mais na igreja. E eu me lembro que uma vez uma pessoa me cercou no final do culto e perguntou se eu poderia atender o filho e trouxe logo essa situação. Eu gostaria que o meu filho, a minha filha, pudessem ser mais envoltos na obra do Senhor. Eu queria que eles congregassem com mais ardor. Eu me lembro que quando eu ouvi isso, eu disse assim, minha irmã, mas só me responde uma coisa, você tem um nível de fé e de envolvimento que você gostaria que seus filhos tivessem? E ela estalou os olhos, olhou para mim. Ela disse, como assim? Eu falei, porque mais do que um conselho, seus filhos vão seguir o seu exemplo. Não aponte o caminho se você não está nele. Nós precisamos apontar o caminho, mas também estarmos no caminho, ensinando no dia a dia.
para que amanhã ou depois eles possam desfrutar de uma escolha, de uma semente que nós plantamos. A mesa, ela me ensina que, por vezes, ela é um lugar onde eu vou desfrutar de algo que eu não semeei. Eu vou colher o resultado de uma escolha que não fui eu que fiz. E posso lhe dizer uma coisa? Talvez você, como todo bom pai, toda boa mãe, você pense em deixar muitas coisas para o seu filho. Você pense em deixar muitas coisas para sua filha. Mas o mais poderoso que você pode deixar para os seus filhos é uma identidade bem firmada, é um relacionamento com Deus bem construído, para que eles saibam quem eles são. Pela manhã nós falamos que uma escolha ela é feita sempre quando existe mais de uma opção. E eu ainda usei o exemplo, que se você tem arroz e feijão e ovo para comer, você não vai escolher outra coisa porque só tem arroz, feijão e ovo. Mas a partir do momento que você começa a ter outras opções, uma escolha ela é necessária. Nós vivemos hoje um tempo onde existem muitas opções. Nós vivemos em uma geração onde você pode ser o que você quiser. Se você sente que você é algo, você pode se tornar aquilo. Nós vivemos em uma geração dessa forma, onde aquilo que eu sinto me guia, onde eu tenho muitas opções, onde eu posso ser qualquer coisa, e é nesse momento que nós como família, e nós também como igreja, precisamos ser relevantes, para mostrar e ensinar aquilo que eles realmente são. Tainara, o que são filhos amados do Senhor, uma identidade bem firmada naquilo que Cristo fez na cruz. Essa é a nossa responsabilidade. Puxar a cadeira, colocá-los sentados à mesa, para que eles desfrutem de algo que talvez eles não semearam. Uma vez, uma pessoa disse assim: nossa, eu gostaria muito de ter uma filha tão comprometida com a palavra quanto você. Eu gostaria que meu filho fosse tão comprometido com a obra quanto o seu irmão. E a minha mãe, ouvindo aquilo, disse assim: mas será que você está disposto a semear o que é necessário? Eu me lembro que por vezes eu acordava de madrugada, com a minha testa cheia de óleo ungido, a mão da minha mãe e do meu pai em cima. Livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus, afasta as amizades ruins, sai todo mal. Eles fazendo a parte deles, de semear para que amanhã ou depois nós colhêssemos algo que nós não semeamos. A pergunta que eu quero lhe fazer é: o que você tem semeado para que a tua geração desfrute? Bens materiais são muito importantes, meu irmão, com certeza. É importante uma estabilidade financeira para a sua família, com certeza. Você não está errado em buscar isso, mas não se esqueça do que é mais importante. E Jesus disse o que é mais importante. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino, porque as demais coisas, o que vão acontecer? É interessante que Jesus não diz que as demais coisas vão ser dadas. Por que ele não diz que vai ser dado? Porque já é nosso por direito. Então eu já recebi. O apóstolo Paulo diz que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestes. Então, não é que eu vou receber, não é que vai ser dado. Não, vai ser acrescentado. O acréscimo é quando já tem um, mas vem mais um. O que Jesus está dizendo? Busca o reino de Deus, que para você vai sobrar. Para você vai transbordar, porque o reino está em primeiro lugar. Qual é o maior legado que você pode deixar à sua família? É o reino em primeiro lugar, porque as demais coisas transbordam. Segunda coisa que eu aprendo com a escolha de Davi, a mostrar para Mefibosete que a vida dele agora poderia ser diferente, é que a mesa é o lugar onde as minhas debilidades não são expostas. É interessante, Mefibosete, ele era aleijado. Ele era. Só que a partir do momento que ele se sentava na mesa do rei, ele estava aqui na mesa, a sua debilidade já não era exposta. Suas pernas aleijadas já não apareciam mais. Quando ele estava sentado na mesa do rei, não é que ele deixava de ser aleijado. Quando ele estava sentado na mesa do rei, aquela condição ela não deixava de existir. Ele continuava sendo um homem aleijado. Só que quando ele estava aqui assentado à mesa do rei, aquela situação que ele vivia não era o ponto mais importante sobre ele. Sabe por quê? Porque ele estava sentado na mesa do rei. Sentar na mesa do rei me ensina que as minhas debilidades, elas continuam. As minhas fraquezas,
as minhas inclinações, as minhas dificuldades, elas não param de existir. Mas quando eu estou assentada à mesa do rei, as minhas debilidades já não são mais expostas, elas não são mais o ponto mais importante sobre mim, porque agora o rei me mostra que eu posso ser alguém que durante aquele período de refeição, eu não preciso me preocupar com aquela situação, com aquela condição. Vamos parar para pensar um pouquinho no dia a dia de Mefibosete? Talvez inúmeras coisas aquele homem, ele gostaria de fazer, mas ele era impedido por causa da sua condição. Talvez ele gostaria de levantar pela manhã, tomar um belo café da manhã com a sua esposa, com o seu filho, sair para uma volta no parque. Mas imagine se essa condição hoje nos dá tantos empecilhos, tantas dificuldades, tantas barreiras aparecem, e nós temos hoje uma tecnologia, nós temos hoje uma infraestrutura para isso, tudo na nossa sociedade é preparado para acolher. Imagine naquela época. Se hoje, com toda a infraestrutura social que nós temos, já enfrentamos muitas barreiras, imagina para aquele homem, em uma situação precária, tendo que viver aquela condição. Então, talvez ele gostaria de sair, dar uma volta no parque com a sua esposa e com o seu filho, e aquela condição o impedia. Talvez ele gostaria de se sentar à mesa com a sua esposa e com o seu filho, mas talvez ele não tivesse a ajuda necessária para aquilo. Só que na casa do rei, não. Na casa do rei, ele tem todo o suporte para se assentar à mesa, para que a mesa mostre para ele que aquela condição não é o mais importante sobre ele. A escolha de se assentar à mesa e de levar a sua família para a mesa, vai fazer com que a sua família e que você também entenda que sim, todos nós temos muitas debilidades, sim, todos nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas condições adversas, mas não é isso que nos define. A mesa me mostra que existem mais coisas importantes sobre mim do que a minha própria condição. E Cristo, ele tinha o hábito de se assentar com os seus discípulos à mesa. Nós vamos perceber a mesa muito frequente no dia a dia de Jesus, com os seus discípulos e no seu ministério. E por que Jesus fazia isso? Exatamente, ele fazia questão de mostrar que as condições e as debilidades de cada pessoa que estava sentado com ele ali, não era algo mais importante sobre eles. O que era importante agora era o ato de amor, de acolhimento, a trazer aquelas pessoas para perto. A mesa me mostra que as minhas debilidades não são tão importantes. Sim, elas existem, elas estão aqui, mas a minha identidade, quem eu sou enquanto eu estou assentado na mesa, é o ponto mais importante, é o ponto principal. Sabe o que falta no nosso dia a dia? Mesa. Escolher pela mesa. Eu disse aqui pela manhã, já trouxe isso novamente, uma opção, quando existe mais de uma opção, é necessário fazer uma escolha. Sempre que um conflito acontece, nós temos o direito de fazer uma escolha. Eu costumo dizer que quando alguém nos fecha no trânsito, a gente pode abaixar o vidro, explodir, falar o que deve e não deve, gritar, esbravejar. Ou nós podemos manter o nosso vidro fechado e seguir nosso caminho. São escolhas. Quando um conflito acontece na sua casa, você pode gritar, esbravejar, discutir, ficar semanas sem falar com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, dormir separado, um dorme na sala, outro dorme no quarto. Ou vocês podem se sentar à mesa, conversar, orar juntos, fazer a refeição à mesa. Por quê? Porque enquanto nós estamos assentados à mesa, as debilidades, elas acontecem, elas existem, elas não param de existir. Só que enquanto nós estamos assentados ali, aquele ali não é o ponto mais importante. Sabe o que eu percebo? Tem nos faltado nessa geração, principalmente mesa. Estar sentado ali, sem telefone, evitar ao máximo. Às vezes a gente está sentado para uma refeição e claro, a gente tem muita coisa para fazer, para resolver, para responder. Sim, mas evitar ao máximo, para que a gente possa curtir aquele tempo em família. Eu me lembro que, ainda na minha infância, nós tínhamos 2 dias muito pontuais em casa. O primeiro dia era o dia de lavar a roupa suja. E era aquele dia que, se a gente não está indo bem na escola, se existe um comportamento que precisa ser podado, se existe algo que precisa ser corrigido, nós sentávamos à mesa e nós conversávamos sobre o que estava acontecendo.
Eu e meu irmão, nós recebíamos as direções, as instruções, as correções, mas também nós tínhamos o direito de falar o que, na nossa visão, nossos pais podiam melhorar. Nós ouvíamos e éramos ouvidos. Nós tínhamos esse dia, que acontecia na nossa rotina mensal em casa. Mas nós tínhamos um segundo dia que também era muito importante, que era o dia da família. O que era o dia da família? Era um dia que a gente não lavava a roupa suja. Era um dia que a gente não corrigia as coisas. Era um dia que a gente saía para tomar um sorvete, assistir um filme, fazer um balde de pipoca, fazer aquela refeição juntos, ter aquele tempo em família. Eu me lembro que, uma certa vez, eu tinha tirado uma nota baixa na escola, e aí a minha mãe recebeu meu boletim, né? E aquilo foi numa sexta-feira. E o dia da família ia ser na sexta-feira à noite. Quando eu chego da escola, a minha mãe com um boletim, eu já olhei, eu falei, lascou. Agora, gente, não há mais o que fazer, né? A gente já começa a entrar em oração. Pai nosso que estás no céu, santificado. Minha mãe olhou para mim, ela disse assim, precisamos conversar. Eu falei, será? Precisamos mesmo? Eu já entendi, não preciso, não, precisamos conversar, só que não hoje, porque hoje é o dia da família, hoje a gente não vai corrigir, hoje, minha filha, nós vamos sentar, assistir um filme, fazer um balde de pipoca, se vocês quiserem sair para dar uma volta na praça, brincar, a gente vai, mas amanhã a gente vai conversar. Pensa naquela noite que eu não dormi, né? A gente fica, meu Deus. Esse equilíbrio é importante. Não dá para ter só o dia da família, o dia em comunhão, isso é muito bom, mas também tem que ter o dia de lavar roupa suja, o dia da gente alinhar, um tempo de mesa, para que as nossas debilidades ali não sejam expostas. A gente vai resolver essas debilidades depois, mas nós precisamos ter esse tempo de mesa para nos lembrar quem nós somos ali. Precisamos ter esse tempo de mesa para que nós possamos nos lembrar quem nós somos. Hoje, nós crescemos, cada um tem a sua vida. Não dá para semanalmente ter o dia da família, mas pelo menos uma vez por mês nós nos reunimos. Sem telefones, conversamos, temos aquele tempo de comunhão, ajustamos o que precisa ser ajustado. Porque minha mãe sempre faz questão de dizer, vocês cresceram, mas continuam sendo filhos. Por que mãe tem que ser assim, né? Continuam sendo filhos. E enquanto nós pudermos instruir, aconselhar, claro, a decisão final é de vocês cresceram, vocês têm a vida de vocês. Mas nós, enquanto pais, temos o dever de sermos conselheiros presentes. E isso tudo é feito à mesa. Nossas debilidades são expostas, mas nós nos lembramos quem nós somos. Terceira coisa que eu aprendo é que mesa é lugar de aliança. Apocalipse 3:20, a última carta destinada à última igreja, no versículo 20 do capítulo 3, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele... Se a gente for parar para analisar o contexto da igreja de Laodiceia, Jesus ele não está batendo no coração do pecador, pedindo para entrar. Né? Às vezes a gente pode interpretar e aplicar o texto dessa forma, mas na verdade, o que está acontecendo aqui é que o culto da igreja de Laodiceia está rolando aqui, só que Jesus está lá do lado de fora, batendo na porta da igreja, dizendo, eis que eu estou na porta e bato. Se alguém aí dentro, no meio do culto, ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Jesus ele estava do lado de fora da igreja. E Jesus ele quer entrar na igreja. E como que Jesus se apresenta naquela situação? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por que Jesus ele diz que gostaria de fazer uma refeição com quem abrisse a porta? Porque a refeição para o judeu é um tempo de aliança. E era exatamente por isso que os fariseus questionavam tanto Jesus, o porquê que ele comia com pecadores. Lucas, no capítulo de número 15, os fariseus e publicanos vão chegar até Jesus e vão perguntar, mestre, por que você se senta com pecadores e come com eles? E aí Jesus vai dizer, por causa de uma história que eu vou contar para vocês. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas, ele perde uma, ele deixa as 99,
E ele vai atrás daquela uma ovelha que se perdeu. Como também tinha uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perde uma dentro de casa, ela varre a casa, ela procura diligentemente até que ela encontra, ela chama as suas amigas e ela celebra. Como também tinha um pai que ele tinha 2 filhos, o filho mais novo pede a sua parte da herança, sai, gasta tudo, e quando ele já perdeu tudo, ele volta para casa. Ele volta para casa querendo ser recebido só como um servo. Só que o pai, com um coração tão bondoso, acolhe aquele filho, coloca um anel no seu dedo, vestes novas, sandálias, mata um bezerro e faz uma festa. E aí Jesus termina dizendo, mas aquele pai tinha um filho mais velho, que nunca saiu de casa. Só que quando chega do trabalho, ele vê que tem uma festa e não era dia de festa, ele vai correr e vai perguntar, gente, o que está acontecendo aí? Por que está tendo festa hoje em casa? E os servos vão dizer assim, seu irmão que estava perdido foi encontrado, ele voltou para casa, e seu pai está se alegrando. E aí o filho vai até o pai, e ele vai questionar, pai, por que você está fazendo uma festa para esse filho que se afastou? E aí o que o pai diz? Meu filho, seu filho estava morto, seu irmão estava morto, mas agora ele está vivo. Ele estava perdido e foi encontrado. Pai, mas por que você está matando um cabrito, um bezerro, para se alegrar por ele? E eu estou aqui, nunca saí de casa, mas nunca ganhei um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Jesus contando a história daquele pai e o diálogo com aquele filho mais velho. O pai diz para o filho, meu filho, por que você está me pedindo um cabrito, um bezerro, se toda a fazenda é sua? Seu irmão já teve a parte da herança dele, tudo que ficou aqui é seu. Mas você ainda insiste em me pedir um cabrito para se alegrar com seus irmãos? O que Jesus está mostrando? A ovelha que se perdeu, o pastor foi atrás, são esses que estão assentados aqui à mesa. A dracma que foi perdida durante um período, mas logo foi encontrada, são esses homens que estão, e essas mulheres que estão assentadas à mesa. O filho mais novo que saiu de casa, mas em determinado momento cai a ficha e volta, são esses homens que estão aqui, mas o filho mais velho são vocês, que continuam perguntando por que eu faço uma aliança com eles, e por que eu vou atrás daqueles que carecem. Jesus ele está mostrando que o fato de se sentar à mesa, era porque ele tinha o interesse de fazer uma aliança com aqueles que ali estavam. Estar assentado à mesa é um ato de aliança, porque aqui eu te olho nos olhos, aqui eu percebo como você está, aqui eu faço a escolha de dedicar o meu tempo a você. E se talvez você me perguntasse, Tainara, o que é e o que nós temos de mais importante na vida? Qual é a moeda mais valiosa da vida que nós podemos usufruir? Talvez você esperaria minha resposta como o dólar, o euro, ou qualquer outra moeda valiosa, o ouro. Mas a moeda mais valiosa que nós temos é o nosso tempo. Porque hoje, o dia de hoje, nunca mais vai voltar a existir. O dia 22 de outubro de 2023 não existirá mais. Existirá o dia 22 de outubro de 2024, se o Senhor Jesus não tiver voltado. Mas esse dia nunca mais vai acontecer. Então, o tempo é a moeda mais valiosa. O que você pode dedicar de mais valioso à sua família? O seu tempo. E escolher isso é o mais importante. E quando você escolher e fizer a escolha de dedicar o seu tempo à sua família, nós entendemos pela manhã que, por vezes, não é só o que escolhemos, mas como escolhemos. Por vezes, nós temos o hábito, eu não sei se na sua casa é assim, mas a minha casa foi assim durante muito tempo, até que a gente aprendeu a lição, né? Os melhores talheres, os melhores pratos, os melhores copos sempre ficavam para visita. Sempre. E para a gente, o que a gente usava? Copinho de massa de tomate, copinho de requeijão, os garfos que já não tem, né, dupla com a faca, você pega um verde, outro azul, porque já perdeu, as colheres que não combinam, e a gente deixa o melhor para a visita. Quando a gente recebe visita, a gente abre a caixa, pega tudo combinando, coloca na mesa. Só que não é o que eu escolho. Talvez a partir de hoje, isso renasça, ressurja no seu coração, o desejo de escolher pela mesa, para que gere comunhão dentro da sua casa. Mas não é só o que você escolhe, é como você escolhe. Que a partir de hoje, dentro de você, principalmente nós mulheres, eu disse aqui pela manhã, nós temos, né, a feminilidade dada por Deus. Nós gostamos de detalhes, né? E que isso possa, em nome de Jesus, brotar em você, sabe, ressurgir.
que isso possa ser, sabe, possa florescer, para que você tenha o desejo e o prazer de colocar a mesa. Não coloca sua panela lá em cima, não. Coloca dentro de um richô. Enfeite a sua mesa. Coloque sempre um suplá, um jogo americano. Coloque os pratos. O melhor deve ser para a família. E que isso se torne um hábito. Por vezes eu vou coar um café para tomar em um sábado à tarde, quando eu estou só em casa. No fim de semana, eu coo o café, coloco o suplá, a xícara, me sento e tomo. Porque aquele é o momento onde eu desacelero, aquele momento não tem mais telefone, aquele momento é o momento onde eu estou ali, é eu e Deus. Sou eu com os alinhamentos que preciso fazer aqui dentro. Então não é só o que escolhemos, mas como escolhemos, e que a partir de hoje o melhor seja para a nossa família. Então, minha irmã, não tenha pena de usar, não. Tem que usar mesmo. E que o melhor seja para a sua família, o melhor copo, o melhor talher, o melhor prato, a melhor taça. Coloque aquela mesa bonita, sirva à sua família. Porque eu tenho certeza que isso serão coisas que as pessoas que convivem com você nunca mais vão esquecer. É esse carinho e esse cuidado que está incutido nesse momento. Existe uma última coisa que eu aprendo com a mesa. A mesa, ela relembrava Mefibosete, que ele tinha sangue real. Quando Mefibosete estava sentado naquela mesa, através da escolha que Davi fez, Davi agora deu a oportunidade de Mefibosete ressignificar tanta coisa dentro dele. Porque imagine comigo, dentro daquela condição que ele vivia, talvez as pessoas poderiam olhar para ele constantemente durante o seu dia, e o ponto principal sobre ele era o quê? Ele é aleijado. Só que quando ele se sentou na mesa do rei, ele se lembrou de algo. Espera aí, eu estou sentado aqui, não é porque ele está me fazendo um favor apenas. Ele está sendo benevolente, porque ele não precisava, mas eu tenho o direito de me sentar aqui, porque eu tenho sangue real. Sabe por que nós devemos nos sentar à mesa? Porque a mesa nos lembra quem nós somos. A mesa é lugar de banquete. E quantos de nós, por vezes, temos o direito de nos sentarmos à mesa, mas continuamos pegando os farelinhos que caem da mesa, por não nos sentirmos no direito de nos sentar ali? Meu irmão, minha irmã, nós somos filhos. Através do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos o direito de agora sermos chamados filhos de Deus. E nós devemos nos portar e nos comportar como filhos de Deus. Mas por vezes nós temos a consciência, e é o tipo de coisa que por vezes eu falo que eu sei, mas eu não sinto. Eu sei que eu sou filha de Deus, eu sei que eu sou amada, mas por vezes eu não consigo sentir que sou filha de Deus e que sou amada por Ele. E nós precisamos alinhar nossa mente, o nosso coração, para que aquilo que nós sabemos a nosso respeito, também seja aquilo que nós sentimos ao nosso respeito. Eu sei que eu sou filha, eu sei que eu sou amada, eu sei que eu tenho o direito de me sentar à mesa, e o ato de me sentar à mesa me lembra daquilo que Ele fez por mim, para que agora eu tivesse esse direito. Só que por vezes, eu sei que eu sou filha, mas eu ajo como uma escrava. Eu ajo como alguém que não tem direito, alguém que ainda pega as migalhas que caem da mesa. Sabe qual é o convite do Senhor para nós, nessa noite? É que façamos uma boa escolha, porque quando eu tenho uma mesa e eu tenho as migalhas, lembra do que eu disse pela manhã? Quando eu tenho mais de uma opção, uma escolha deve ser feita. Se eu tenho a mesa e eu tenho as migalhas, cabe agora a mim escolher. Eu vou ficar com a mesa, eu vou me sentar, eu vou puxar a cadeira, eu vou me banquetear, ou agora eu vou pegar as migalhas que caem na mesa? Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta para a sua reflexão. O que você tem escolhido? Você tem escolhido se sentar à mesa? Você tem escolhido puxar a cadeira da mesa para que a sua família se sente e se lembre de quem eles são? Ou você continua ainda pegando as migalhas que caem da mesa? Dentro da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, do seu propósito, de tudo o que o Senhor já disse ao seu respeito, você tem se sentado à mesa, agido como alguém que foi escolhido como filha, como filho? Quando nós nos sentamos à mesa, nós sabemos que nós precisamos prestar contas. Sabe por quê?
Se eu sento à mesa do rei, amanhã eu não posso agir como uma escrava. Por quê? Porque eu sei que à noite eu terei que estar sentada ali. Quando nós temos uma mesa para nos sentar, isso molda muito do nosso comportamento. Puxe a cadeira da mesa para que os seus filhos se sentem. Porque enquanto eles estiverem assentados lá, eles sabem que existe pai, mãe que se preocupa, que ama, que zela, e que eles precisam prestar contas a essa postura que eles precisam ter. Você, esposa, puxe a cadeira da mesa para que o seu marido se sente ali e ele se lembre sempre da escolha que ele fez de amar e zelar por essa casa. Como também você, meu irmão, marido, puxe a cadeira da mesa para que a sua esposa se lembre sempre da decisão e escolha que vocês fizeram de amar um ao outro e de se comprometer um com o outro. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Boas escolhas. E a principal delas é a escolha pela mesa. Porque é na mesa que eu me lembro quem eu sou. Quando eu puxo a cadeira dessa mesa, eu me lembro quem eu sou. Quais são os ambientes que você tem frequentado, quais mesas você tem se sentado e o que esses ambientes te lembram sobre quem você é? Nós precisamos nessa noite ressignificar as nossas escolhas. Davi ele nos mostra que a sua escolha em ressignificar como Mefibosete se sentia, transformou completamente não só a vida de Mefibosete, mas também a de Davi. Porque quando Davi ele se sentava à mesa para comer, ele via um homem que por vezes estava esquecido, mas por um ato de misericórdia, agora recebeu aquilo que era dele por direito. Eu quero orar com você, e eu gostaria de te convidar a ficar sobre seus pés. E se possível, né, um louvor enquanto a gente vai orar aqui. Eu não sei se já o irmão Marco pode cantar, se as irmãs, o que vocês preferem? Você pode, meu irmão, nos conduzir em adoração? Porque eu quero te fazer um convite e eu quero orar com você aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui hoje e você parou para pensar sobre o que você tem vivido. E talvez você está longe da mesa do rei, e isso é fruto de escolhas que você fez. Você está longe do seu chamado. Você está longe de quem Deus te chamou para ser. Você está longe das direções que o Senhor te deu. Tudo isso fruto das suas escolhas. Mas nessa noite você quer fazer escolhas diferentes. Talvez você está parando para pensar, depois de tudo que ouviu, e você chegou à conclusão: Tainara, eu posso escolher algo diferente para a minha vida hoje. Eu posso. Eu posso parar para analisar tudo que eu estou vivendo, e eu acho que eu consigo escolher diferente. Eu estou longe da mesa do rei, mas nessa noite eu acho que eu consigo me aproximar um pouquinho, através de uma escolha. Eu quero orar com você, porque talvez essa aqui é quem você entrou hoje. E essa aqui é quem Deus te chamou para ser. Essa aqui é a mesa que o Senhor te chamou para sentar. E se a gente for parar para analisar, existe uma distância entre quem você é hoje, onde você está hoje, a mesa que você está sentado hoje, assentada hoje, e quem o Senhor te chamou para ser, e a mesa que o Senhor te chamou para se assentar. A distância entre essas duas realidades se chama escolha. É uma escolha que você pode fazer, que pode te aproximar dessa nova realidade que o Senhor tem para você. E se você, através da mensagem que você ouviu hoje, você identificou: Tainara, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer uma escolha e me posicionar, eu quero sair daqui hoje tomando decisões diferentes, eu quero te convidar a você fechar seus olhos. Feche seus olhos. Se você identificou que você precisa tomar decisões diferentes, fazer escolhas diferentes e tomar um novo posicionamento, eu queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração. Prezando pelo tempo, eu não vou nem te chamar aqui à frente, mas se você está identificando: Tainara, eu entendi que nessa noite eu preciso tomar decisões diferentes, eu preciso fazer escolhas diferentes. As escolhas que eu fiz me levaram para longe da mesa, mas nessa noite eu entendi que eu preciso tomar decisões diferentes, fazer escolhas diferentes para voltar à mesa.
Com as mãos sobre o seu coração e os seus olhos fechados, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite por tudo que o Senhor tem feito e falado. E nós colocamos a tua igreja diante do Senhor. Aqueles que nessa noite, através da ministração da tua palavra, identificaram que existem escolhas que podem ser melhores. Existem escolhas que podem ser ressignificadas. Existe uma mesa que eu posso me assentar. Pai, que o Senhor, no nome de Jesus, possa levar a tua igreja a esse tempo de comunhão, de mesa, de ressignificar. Um tempo de desfrute onde eu me lembro quem eu sou. Pai, no nome de Jesus, que nós tenhamos essa instrução do Senhor e que possamos desfrutar de um tempo diferente sobre a nossa vida. Que através daquilo que nós ouvimos nessa noite, seja nos dada a ousadia de puxar a cadeira da mesa e nos sentarmos e desfrutarmos agora do banquete do Rei. Não mais as migalhas do mundo, mas agora o banquete do Rei. E assim nós oramos sobre a tua igreja, gratos, em nome de Jesus. Amém e amém.